E segundo, pedindo desculpa, porque é a minha primeira vez apresentando em português em 20 anos. Então, eu não lembro de nada. É um horror. Eu pratiquei ontem, assim, dei uma olhadinha, assim, e eu não sabia uma palavra a cada três, assim, era um horror, era uma coisa horrível. Então, eu já peço perdão mesmo, porque... E eu sei quão horrível isso é, porque quando eu estava no mestrado, vinham as pessoas da diáspora, justamente, voltava gente, e eles apresentavam e falavam com erros, e eu dizia, mas que metido, quem é esse? Brasileiro e volta aqui falando dessa maneira, e agora sou eu, pagando todos os meus pecados, e sofrendo exatamente do mesmo jeito. Gente, é duro se a pessoa não fala nunca assim profissionalmente, né, em português. Então, isso é um paper junto com o Gregório Caetano, que é meu marido e meu colega, e o Eric Nielsen, que trabalha no Banco Central aqui dos Estados Unidos. E o que a gente faz é propor uma correção de endogeneidade em modelos que têm bunching. Bunching é uma concentração de observações num determinado ponto. Então, eu vou ficar falando só bunching mesmo, porque não tem uma palavra boa em português para denotar exatamente esse fenômeno. Aqui, deixa eu... Isto. Então, se você tem bunching num dos extremos da distribuição do tratamento, então você tem uma variável de tratamento que ela é contínua, ou pelo menos é distribuída assim, com vários valores, e num dos cantos dessa distribuição você tem bunching, esse bunching pode ser usado para fazer essa correção. O legal dessa correção é que ela se transforma numa espécie de control function, né, uma função controle, mas a gente não precisa de nenhuma restrição de exclusão, exclusion restriction. A gente não precisa de nenhuma condição de independência clássica, né? Nenhum instrumento, nenhuma variável que seja exógena, nada disso é necessário. O que a gente precisa é impor restrições no formato da distribuição das não observáveis, condicional nos controles. A gente vai permitir bastante grau de generalidade nessas distribuições, os parâmetros são não paramétricos, e além disso, a gente consegue testar todas esses requerimentos de distribuição. A gente vai conseguir testar todos eles, só que tem que ser feitos. Então, o que a gente está aqui trocando condições de independência por condições de formato que são testáveis. Então, nesse caso, a gente está oferecendo esse método como uma alternativa. Em vários casos, por exemplo, em que você não tem uma variável instrumental, ou você não tem um dado de painel, que seriam as maneiras clássicas de atacar problemas de endogeneidade, a gente tem aqui uma terceira opção nessas situações. Existem, inclusive, alguns casos, e a gente tem duas aplicações, não nesse paper, eu digo dois papers adicionais, nos quais a gente aplicou esse método, em que até poderiam existir, em alguns casos, variáveis instrumentais ou dados de painel, mas você não consegue fazer as análises que você necessita. Primeiro, porque você não consegue chegar no nível, não tem dado suficiente para fazer uma análise de heterogeneidade boa em alguns exemplos, ou porque as variáveis instrumentais não pegam o efeito que você está interessado, não pegam, por exemplo, coisas como efeito causal total, elas pegam um efeito parcial, ou um efeito nos compliers, os compliers são muito, muito restritivos por alguma razão. Então, a gente, muitas vezes, até quando existe isso, esse tipo de método poderia ser útil. Esse tipo de situação na qual você tem o bunching num dos extremos, se você nunca pensou no assunto, ele parece como se fosse uma ideia meio niche, assim, uma coisa que vai ter alguma situação em que isso acontece. No momento que você começa a olhar, você não para de ver. Na verdade, é muito comum. Principalmente porque muitas variáveis têm uma restrição de que não podem ser negativas. Todas essas variáveis costumam ter o bunching no zero. É muito, não todos, mas assim, a imensa maioria consegue. Então, por exemplo, variáveis de comportamento. Quantas vitaminas você toma, quantos de cigarro você fuma, quanto álcool você consome, quanto café você toma. Tem um montão de gente que não consome nada, consome zero. Você tem uma distribuição aí para cada valor e chegando no zero, uma baita concentração de gente que não consome nada.
variáveis financeiras como dívida de cartão de crédito, acesso a crédito, o gasto em propaganda que as empresas fazem, as heranças, várias coisas desse tipo, um montão de gente vai deixar zero. Como se usa o tempo? Exercício, trabalho, fazer dever de casa, voluntariar, usar mídia social, tudo isso tem um montão de gente que vai fazer ali, tem uma concentração no zero. Também tem restrições artificiais que acabam gerando esse tipo de fenômeno, como, por exemplo, leis de escolaridade mínima, que aqui nos Estados Unidos tem e no Brasil também, não é? Leis de salário mínimo, mesma coisa, leis de idade mínima para trabalhar. Nos Estados Unidos tem bastante restrição nas contas de contribuição para a aposentadoria. Você tem umas contas que são privilegiadas porque você não paga imposto. Então, tem várias empresas que obrigam você a botar um mínimo nessas contas. E aí tem gente que está botando exatamente o mínimo, se concentrando ali no mínimo. E, ao mesmo tempo, o governo federal põe um máximo. Essa conta, você no máximo pode colocar $19.500. Então, tem um montão de gente se concentrando ali na outra ponta, na ponta do máximo. No geral, quando o meu teste de isogeneidade pode ser usado numa das fronteiras da distribuição do tratamento, você pode usar essa metodologia. E esse teste foi aplicado num montão tem muitas aplicações desse teste em economia, ciência política, finanças, em todos esses casos. Quando o Banting foi numa das pontas, você poderia aplicar esse método também, se você não tem uma outra solução. Se você rejeita, claro, se você não rejeita, então talvez você deveria fazer um selection on observables ali. Como se diz? Seleção em observáveis? Alright. E a literatura que está relacionada a esse paper inclui, claro, toda a literatura de control function, né, de funções de controle. E, no geral, as control functions, elas requerem restrições de exclusão. A mais clássica de todas é aquela que usa a variável instrumental, mas todas elas requerem algum tipo de restrição assim. E a nossa não requer. Existem alguns, eu vi recentemente alguns artigos tentando fazer funções control functions sem requerer exclusão, mas eles são todos para tratamentos binários. E esse aqui é o caso para outros tipos de variáveis. Vocês vão ver que o método tem um sabor, tem uma coisa que lembra bastante os métodos de correção de seleção que vem do Heckman, desde o paper do Heckman. Não, a Heckman Correction, né? Essa literatura também faz tipos de requerimentos na distribuição, mas eles também costumam pedir restrições, exclusion restrictions. E no caso a gente não faz esse tipo de restrição. Uma outra diferença é que esses são modelos de seleção de amostra. Aqui a gente está falando de modelos completamente standard. São modelos em que você observa a variável de tratamento, você observa a variável de resultado, é tudo muito padrão, assim, não é nesses tipos de modelos de seleção. Também tem uma literatura que está crescendo muito, continua crescendo, já está bastante grande, em public finance, que usa bunching para fazer identificação em modelos que poderiam ter endogeneidade. No caso, essa literatura começou com SAES, na identificação de efeitos de taxação, de mudanças na taxação, na quantidade de renda taxável que as pessoas, ou seja, de quanto que as pessoas acabam tendo de renda. E essa literatura tem muito artigo aplicado, mas tem muito pouca teoria desenvolvida ali. Recentemente, a gente tem um paper do Blomqvist, Niue, Kumar e Liang, e o paper do Marinho Bertanha, que é brasileiro, e McCallum e Siegert. Esses foram papers que vieram com teoria nessa área, e depois uma generalização pelo Leonard Goff. Então, são 3 papers, pelo menos que a gente soube, que são papers teóricos nessa área. Todas as maneiras de atacar esse tipo de problema ali também fazem restrições na distribuição. Inclusive, tanto o paper do Blomqvist como o paper do Bertanha, eles provam que é impossível fazer qualquer tipo de identificação sem restrições na distribuição.
Mas eles, no caso, trabalham com modelos muito diferentes. No caso deles, o bunching na variável resultado, e isso acaba gerando modelos completamente diferentes. Por exemplo, eles têm que especificar como é que são as funções de utilidade, eles têm que especificar como as escolhas são feitas. A gente não tem que fazer nada, isso aqui são modelos completamente standard, do tipo, você tem uma equação que você quer estimar e você está nesse mundo, você não precisa entender como as escolhas são feitas. A teoria sintótica usa bastante resultados de Chang, Lincoln e Van Callaghan, também usa resultados de Pakes and Pollars, resultados de Andrews e resultados de Feng e Santos. Se você conhece esses nomes, você vai saber que isso aqui, então, está usando bastante a teoria de empirical process, de processos empíricos. Então, vai puxar bastante disso aí. Eu vou mostrar, claro, isso aqui sendo a intenção aqui é ser mais aplicado, então eu vou ver bem rápido nessa parte. Só vou dizer só o que interessa para o pessoal aplicado, mas foi uma parte grande aqui do trabalho. Bom, mostrar para vocês a ideia. E vamos começar já com a aplicação, no mundo da aplicação. A aplicação da gente nesse artigo é sobre o efeito das horas que as crianças passam assistindo televisão nas habilidades cognitivas e não cognitivas da criança. E você tem aí uma distribuição de quanta TV as crianças assistem, e aí, chegando no zero, uma concentração no zero. 5% das crianças não assistem nenhuma TV. Aí, o que a gente vai usar para isso é tentar entender como essa escolha é feita, o que está por trás da escolha de TV, e particularmente, o que está por trás da escolha das crianças que assistiram zero TV. Então, quando a gente pensa vamos pensar que a escolha de TV ela é determinada por fatores observáveis, que no caso da gente vão ser Z, digamos, um vetor de fatores observáveis, e fatores não observáveis. E vamos pensar que a gente está controlando pelos fatores observáveis e olhando para as crianças, e olhando para o grupo de crianças, e tentando entender um pouco o que acontece com os fatores que não são observáveis. Por exemplo, uma variável que a gente pode ter na cabeça é a severidade dos pais. Assim, quão severos os pais são em monitorar o lazer da criança. Você pensa que, para crianças que assistem menos televisão, a gente espera que a gente tenha uma média de pais mais severos. E a gente pode fazer o raciocínio inverso. Pais mais severos costumam ter crianças que assistem menos televisão. O problema é que você pode aumentar a severidade para sempre, mas a televisão ela só pode ir até zero. Então, quando você está olhando aqui, os pais que estão ali, eu não gosto muito que você assista televisão. Vamos lá, 1 hora por dia, meia hora por dia. Uma vez por semana. Você tem aqueles pais que vão chegando ali na margem. Aí você chega aquele pai que, olha, eu prefiro que você não assista, mas está de vez em quando. Você tem aquele caso. Mas aí você tem os casos do você não vai assistir nunca a televisão. Eu não tenho televisão. Eu gostaria que você não soubesse nem o que uma princesa da Disney é. Estão todos aqui. Você continua vendo esses pais em que a severidade vai aumentando, mas a TV vai ter que ficar zero, porque não tem como ir para menos do que zero televisão. Então, o que acontece é que você acaba tendo uma concentração de pais, de crianças, no caso, no zero, que tem, na média, pais muito mais severos, no caso, descontinuamente severos, em comparação com os pais que estavam ali na margem. Esse fenômeno é um fenômeno teórico, né? Eu estou aqui contando uma história. Mas, na verdade, esse fenômeno é altamente observável em tudo que é variável que a gente tem no dado. Por exemplo, a quantidade de dever de casa. Se as crianças fazem descontinuamente mais dever de casa, todo tipo de variável observável que a gente tem que está relacionada à quantidade de TV que uma criança poderia assistir, você acaba vendo esse tipo de descontinuidade aí, em que eles são diferentes. Então, a ideia é que esse mesmo tipo de fenômeno está acontecendo com as não observáveis também, esse tipo de concentração. Como é que a gente vai usar esse fenômeno? Vamos olhar agora para o resultado. No caso, o resultado é a habilidade. Vamos comparar a habilidade de crianças que assistem 2 quantidades diferentes de televisão positivas. As crianças que assistem mais televisão, elas vão ter uma habilidade diferente por 2 razões. A gente está controlando aqui por controles, então elas só podem ter 2 razões pela qual essa diferença está acontecendo. A primeira é o efeito da televisão, né? Talvez a televisão seja negativa, ou não. Isso aqui é um gráfico teórico, né? Mas tem um efeito aí que tem a ver com a televisão. A segunda razão são os confounders, e eu não sei como dizer confounder em português, né? As não observáveis, são os confounders. Então, a gente vai ter aqui diferenças entre as crianças que são... entre as crianças que assistem mais televisão e menos televisão, diferenças inerentes ali, que são justamente as diferenças que estão causando a endogeneidade.
Só que no zero tem uma coisa muito especial acontecendo. O zero, ele é ótimo. Por quê? Quando a gente compara as crianças exatamente no zero, com as crianças um pouquinho acima, né? Um pouquinho de televisão, um minutinho, né? Uns 15 minutos por semana, uma coisa assim. Uma criança que assiste bem pouquinho a televisão, a diferença na habilidade, ela não pode ser devida à televisão. 15 minutos de televisão, 10 minutos, 5 minutos de televisão não vão apodrecer o seu cérebro. Não vai ser isso que vai modificar a habilidade. No entanto, essas crianças são enormemente diferentes nas não observáveis, nos confounders. Então, exatamente no zero, a gente tem uma coisa aqui se revelando, que é, a gente tem o efeito das não observáveis se revelando sem nenhuma contaminação do efeito de tratamento. Então, diferente deste ponto aqui, onde a gente tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a endogeneidade atuando ao mesmo tempo que o efeito de tratamento, aqui a gente tem apenas a endogeneidade, sem nenhum tipo de diferença de tratamento, exatamente nesse ponto. Então, o que a gente acabou de ter aqui foi uma revelação do funcionamento das não observáveis, de como é que a endogeneidade acontece. E a gente vai usar essa informação para construir a correção. Ao mesmo tempo, você já está vendo, provavelmente já está imaginando qual é a limitação do método. A limitação do método é que a gente vai estar usando a informação no zero para inferir sobre a endogeneidade em todos os pontos. Então, o que acaba acontecendo é que a gente não vai poder fazer isso nos máximos níveis de não paramétrica. No caso, você tem que ter algum tipo de regularidade que ajude a gente a usar este ponto para inferir coisas em outros lugares. Se você tem uma coisa completamente não paramétrica, em que cada ponto tudo pode acontecer, então, claro que o zero não vai informar o resto do processo. Então, você tem que ter esse tipo de regularidade. Perguntas, por enquanto? Por enquanto, nenhuma, Carol. Ótimo. Ótimo, não sei se é ótimo, espero que seja porque está claro. Vamos. Então, eu vou começar com o modelo linear, onde a gente botou a maior parte da nossa energia. Primeiro, porque é o modelo mais usado de qualquer maneira, e segundo, porque é muito simples entender tudo no modelo linear. A gente também faz esses modelos não lineares, modelos não paramétricos, inclusive modelos não separáveis. Isso aqui pode chegar a níveis muito altos de generalização, só que não pode chegar no máximo, você não pode ter completamente não paramétrico. Bom, nesse caso, vamos pensar aqui primeiro nesta equação, vamos concentrar somente na segunda equação. Como é feita, ou seja, vamos denotar, isso aqui por enquanto não tem nenhum requerimento, eu só apenas vou estar denotando a noção do que seria a escolha ótima de televisão se as pessoas não tivessem uma restrição. Então, eu vou chamar isso de x estrela, assumir que, ou seja, chamei uma variável de x estrela e disse que ela é denotada como g'π mais um eta. No caso aqui não tem nenhuma hipótese, nenhum requerimento ainda, porque eu não fiz nenhuma hipótese no eta. Então, enquanto eu não fizer nada, o eta é simplesmente um resíduo. O que eu estou dizendo, então, aqui é que tem observáveis que linearmente, uma expansão linear de observáveis arbitrária, mais um resíduo de todo o erro do resto disso aqui. E o que a gente vai dizer é que a escolha de televisão vai ser esse x estrela quando a escolha é positiva e vai ser zero quando esse x estrela é negativo. E o primeiro requerimento é que que existe gente para o qual esse requerimento foi binding, né? Foi um requerimento, é que eles estão na solução de canto, no caso. São pessoas que tiveram que escolher a solução de canto, que teriam escolhido um x estrela. No caso, a gente está aqui supondo que tem gente que seria tão severo que estaria disposto a pagar certos preços, né? Estaria disposto a uma TV negativa, uma coisa assim. Difícil de entender isso dessa maneira, mas entendam que o processo de maximização da pessoa tem claramente uma solução de campo acontecendo naquele zero, senão não teria esse tipo de concentração. Então, tem alguma coisa relacionada com aquilo e isso aí é mapeado desta maneira. E aqui vem a parte fundamental, que é, aqui está o modelo. O modelo é que a habilidade é beta vezes o tratamento, que é a quantidade de TV, mais os controles, e mais esse resíduo, e mais o erro de mais um erro. Qual é o requerimento? O requerimento é que este erro, se eu controlasse por esse eta, ele teria média zero. Ou seja, em outras palavras, o resíduo desta equação arbitrária, o resíduo desta equação, ele é um controle suficiente.
com ele, se a gente tivesse tido ele, a gente pudesse observar, isso aqui seria um modelo seleção em observáveis tradicional. Digamos que eu observasse o eta. Eu faria uma regressão de y no x, z e eta. Pronto, perfeito. O OLS básico estaria tudo certo, tudo sem bias, completamente as hipóteses, os requerimentos do modelo linear tradicional. Ao invés disso, a gente tem um modelo de seleção em não observáveis, porque a gente está aqui dizendo que o epsilon é zero, condicional no não observável. Uma coisa importante para já dizer para vocês é que a gente não vai observar o eta, a gente não vai predizer o eta, a gente não vai fazer uma proxy do eta, a gente não vai conseguir controlar pelo eta. Esse modelo não vai fazer isso, a gente não é capaz de fazer isso. Em particular, a gente nunca identifica o pi. O pi nunca é identificado, não é necessário. O eta e o z são dependentes, nunca tem nenhuma independência, não tem nenhuma identificação. A gente vai usar o bunching para fazer esse tipo de separação e conseguir identificar o que a gente quer. Então, como se faz isso? Vamos olhar para esperança. Uma coisinha antes de ir para isso aqui. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, olha, isso aqui é um modelo tradicional. Isso aqui é uma variável de resultado normal, uma variável de tratamento normal. O modelo não é um modelo sobre a escolha ótima que a pessoa teria feito. O efeito de tratamento que eu estou interessado é o efeito de tratamento da televisão que você assistiu, não a que você queria assistir. Então, só um segundo. Então, nisso aqui, ele é completamente tradicional. Entendeu? Não tem, por exemplo, se a gente não tivesse problema de endogeneidade, a gente não teria nem falado desse assunto. A questão do bunch não teria nem jogado nenhum tipo de papel aqui. A única razão que a gente está usando o bunch é para ajudar nesse sistema. Ele não é de nenhuma maneira importante neste modelo aqui, que seria o que a pessoa está interessada. Pode falar, Rafael. Tem a pergunta aqui do Pedro Forquesato. Cadê? Aqui, achei. Pode falar, Pedro. Oi, Carolina. Então, o problema aí seria se tivesse variáveis que determinam, no seu caso, assistir TV, mas não, não assistir mais do que zero. É isso, né? Exatamente. Não. Sim, isso e o oposto também. Variáveis que só determinam o positivo sem determinar o zero. Né? Imagina uma variável que só atua para o pessoal que assiste muita TV. Aí aí você também vai ter esse mesmo tipo de problema, né? Você não vai estar detectando ela. Desculpa. Então, se, por exemplo, você tiver uma renda não observável da pessoa, que algumas, como você até usou no exemplo, eu acho, né? Algumas pessoas nem têm TV em casa, isso seria um problema potencialmente. Se você... Não, desculpa, repete. Dado que você tem uma TV em casa, isso não tem nada a ver com quantas horas você vê, mas às vezes você não tem dinheiro suficiente para ter uma TV em casa e não pode assistir. Seria um problema ou não isso? Não seria um problema. No caso, você estaria falando nas escalas de seleção, essa criança é uma criança que está lá para o outro lado, né? No final dessa distribuição. Então, não é um problema. Seria só um problema se fosse um problema estrutural, no caso. Existe um fenômeno que faz as pessoas não terem TV, que é uma coisa muito brusca. No geral, a gente pode assumir que tem uma certa continuidade entre as pessoas que vão chegando a não ter TV até que você chega às pessoas que estão longe de ter uma TV, mas com um determinado contínuo ali. Isso daria. Uma coisa importante para saber é que, no geral, eu não sei, o Brasil, eu imagino que também não está assim, mas, no geral, a restrição de não ter TV não é uma restrição de pobreza. As pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, quem não tem TV é exclusivamente porque é o contrário. É justamente os pais super investidos, que são assim, nossa, essa criança vai ser criada natural. É uma coisa assim, super controle em cima da criação da criança. Esse tipo de fenômeno que você vai ver aí. No geral, quanto mais pobre, mais TV você vê no dado. Obrigado. Uma coisa importante para saber. Esse tipo de fenômeno que você justamente reportou, né? Vamos dizer que a gente tem umas não observáveis que estão acontecendo lá no final, ou se não acontecendo só no zero. Esse tipo de não observável, ela arruína o método. Mas, ao mesmo tempo, elas fazem todos os testes que a gente está propondo ficarem muito mais poderosos. Então, assim, se eu tiver o tempo de te mostrar com detalhe os testes, eu vou lembrar de falar disso, mas se não tiver, você já fica sabendo. Na verdade, esse tipo de fenômeno é muito detectável nos testes que a gente faz,
para o approach. Porque lembra que a gente tem o método e a gente também tem vários testes que a identificação está correta. E esses testes, eles são super reativos, exatamente esse tipo de fenômeno. Por quê? Porque eles geram maiores descontinuidades do que deveria ter e eles geram maiores não linearidades do que deveria ter na endogeneidade. Então, eles geram não linearidade na ação da endogeneidade. Você tem uma endogeneidade atuando e uma mudança acontecendo depois. Isso aí reflete uma não linearidade no sistema, que são coisas que a gente consegue pegar muito bem com os testes. Então, tem esse tipo de proteção também contra esse fenômeno, se você tiver. Tá, então aqui temos a esperança condicional. Então, se você fizer essa conta aqui, não recomendo fazer de cabeça, apesar de que é fácil, mas de cabeça não é exatamente imediato. Se você fizer essas contas aqui, a esperança condicional vai ter esse formato aqui, que é beta mais delta x, mais z né, transposta um montão de coisas, mais delta. A esperança, o valor esperado da TV ótima entre as pessoas que escolheram 0 e a indicadora do 0. Ou seja, o que a gente tem aqui? Uma descontinuidade na habilidade que está refletindo esta média aqui. Então, aqui a gente tem uma descontinuidade na habilidade que foi causada por causa desse bunching, aliado à endogeneidade. Observa como os dois fatores estão acontecendo aqui. Primeiro, o bunching mesmo, justamente por isso que a gente tem essa indicadora. Mas segundo, a endogeneidade. Se o delta fosse 0, a gente não teria essa descontinuidade. Ela é causada 100%, ou seja, é a ação da endogeneidade junto com o bunching que gera esse tipo de descontinuidade. E a beleza é que o coeficiente dessa endogeneidade é o delta, que é exatamente o que está multiplicando aqui o x. Então, se a gente conseguisse esta esperança, se a gente, por acaso, tivesse ela, a gente podia fazer uma regressão do y, né, do y, no x, no z, nessa esperança multiplicada por essa dummy, pegaria os coeficientes todos, o coeficiente da descontinuidade seria delta, o coeficiente do x é beta mais delta, subtrai o delta, conseguiu o beta, está feito. Ele dá para construir esse tipo e assim se faz a correção. Então, o método vai usar a escolha ótima abaixo a escolha ótima, digamos, negativa, para desfazer, né, para separar o efeito de tratamento do efeito das não observáveis. E isso só é possível por causa desse tipo de fenômeno. Se você tenta fazer isso aqui apenas botando mais equações, isso aqui não vai dar certo. Então, por exemplo, digamos que você quer fazer aqui o x igual a z' π mais eta. Não adianta, não tem identificação. Mesmo que você tenha independência entre eta e z, você não tem identificação. Ah, vamos botar uma função não linear. X é igual a uma g de z mais eta. Aí você tem que supor que o eta é independente do z, ou que tem instrumento. Não dá para fazer. Não adianta botar aqui um modelo não linear que não vai conseguir. Tem que ter uma coisa muito sharp, né? Uma coisa muito... eu não sei, sharp, né? Uma coisa muito brutal ali acontecendo, que nesse caso aqui é o bunching, né? Que gerou uma descontinuidade. Isso que a gente conseguiu fazer algo aqui. A gente imagina que dá para fazer com bunching no meio, a gente não desenvolveu isso aqui, mas que esse tipo de técnica poderia ser desenvolvida para bunching no meio. A gente imagina que poderia ser desenvolvida também para kink, no caso, uma mudança, não uma descontinuidade, não um salto na distribuição do X, mas uma mudança na distribuição do X que é muito repentina, né? Um kink. A gente imagina que talvez possa. Agora, qualquer tipo de variação, não. Se você quer fazer com qualquer tipo de variação, você vai ter que começar a pedir independências, condições de independência. É esse tipo de fenômeno que permite fazer isso. Então, reorganizando essa equação, a gente tem a equação final, que é beta-x mais o z' com esses fatores todos, e o delta multiplicado pelo que é a correção. Se você estima essa esperança, você joga o x mais essa esperança mais multiplicado pela dummy na regressão, está feita a correção, e é isso que é a correção no caso linear. Então, agora, como é que a gente vai fazer esse tipo ir atrás desse tipo de esperança? Eu quero chamar a atenção para vocês para o fato de que a gente transformou o problema de endogeneidade num problema de predição. A maravilha é que é um problema de predição. O defeito é que é um problema de predição out of sample, né? Fora da amostra. Então, ele tem essa dificuldade, que é o fato de que é fora da amostra. Então, é isso que a gente vai tá perseguindo. A coisa mais imediata que a gente pensa é tentar falar de condições na distribuição. Então, no caso aqui, a gente consegue fazer, se as não observáveis, condicional no Z, forem normais, mas só isso, a gente está pedindo aquele sino. A gente não está pedindo, olha só, a média é mu of Z, mu de Z,
e a variância sigma quadrada de Z. Ou seja, pode ter uma variância arbitrária e uma média arbitrária. Não tem nenhum requerimento na variância ou na média. Nesse caso, é completamente não paramétrica ali, só que tem o formato da normal. Se ela tem esse formato da normal, dá para identificar. A esperança condicional tem essa fórmula. Isso aqui é a razão de Mills invertida. E dá para identificar esta razão aqui como o quantil da normal, menos o quantil da normal, avaliado na probabilidade de bunching. Então, você vê lá, tem o 5%, quantil da normal no 5%, menos 1. E aí, a variância, o desvio padrão, ele vai ser a esperança da quantidade de TV entre as pessoas que assistiram a quantidade positiva de TV, dividido por um montão de funções desse quantil. Dá para identificar tudo isso, esses fatores todos, e aqui são jogados nessa fórmula. O defeito desse tipo de técnica é que isso exigiria a gente fazer regressões não paramétricas, né? Porque a gente vai ter que calcular a probabilidade de bunching para cada valor dos controles. Então, tem que ficar fazendo regressões não paramétricas. Pensando em como seria aplicado isso aqui no mundo real, a gente foi para em outro caminho. Apesar de que isso aqui também já é válido, isso aqui a gente provê os estimadores desse método. Mas a gente gosta de outro método ao invés deste, que é o seguinte. Vamos pensar que a gente tivesse uma quantidade finita de valores do Z. Tá? Vamos primeiro, bear with me, né? Venham comigo nesta viagem. Vamos supor que a gente tem uma quantidade finita de valores dos controles. Mesmo modelo, mesmíssimo modelo. Nesse caso, se você olha para cá, vamos olhar para cá primeiro. Para um valor específico dos controles, um valor qualquer, isso aqui é uma normal, com média constante e variância constante, para cada valor deles. Então, isto aqui é um modelo Tobit tradicionalíssimo. É aquele modelo, é melhor que o modelo Tobit, porque é um Tobit numa constante. Isso aqui é equivalente a um Tobit clássico numa constante. Então, é mais fácil ainda que o Tobit normal. Porque o Tobit normal, ele é uma regressão num Z prime something, né? Esse aqui é numa constante, porque para um valor qualquer da constante, isso aqui é uma constante. Desculpa, para um valor qualquer do Z, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Então, isso aqui é um Tobit tradicional. Então, a esperança condicional pode ser feita dessa maneira, e você pode estimar o alfa Z, que no caso é essa soma, mas você não precisa estimar os pedaços dele, você só precisa estimar o alfa Z. E o sigma Z, fazendo uma regressão Tobit no stata. Você faz assim, regredir x numa constante, você restringe o dado para as observações que só tem aquele valor do Z, aquele valor do controle. Roda no stata uma regressão Tobit do x numa constante com restrição no zero, né? No caso, um Tobit no zero. Acabou. O parâmetro da constante que ele te dá é esse aqui. O parâmetro da variância que ele te dá é esse aqui, no caso, raiz quadrada, é esse aqui. Joga ali, está feito no package software. A gente fez isso na nossa aplicação. Aqui são dois valores diferentes, por exemplo, do controle, e aqui está o resultado, que é péssimo, né? Então, esse aqui é meio ruim. Vamos ver primeiro as vantagens. As coisas legais que ele está fazendo é que ele está pegando duas coisas legais. Ele está pegando a heterossedacidade, você vê que tem heterossedacidade na realidade, e está pegando o posicionamento diferente da média. O que ele está fazendo errado é que ele está pegando o pico mal e a posição da média também está, e a posição do pico está ruim. E por que ele está fazendo isso? A gente, olhando para isso aqui, parece que a cauda é muito mais grossa do que a normal permite. Eu acho que num esforço de tentar levar a normal para poder aproximar aquela cauda, ele fica puxando ela para a lateral e achatando essa normal do que ela deveria estar. Eu vou te dizer duas coisas. Aplicando o método com esta hipótese, os resultados não são tão diferentes dos melhores métodos que a gente vai aplicar. Então, mesmo esse tipo de diferença aqui, na verdade, não dá resultados tão ruins. Ao mesmo tempo, todos os nossos testes conseguem detectar isso aqui. Então, a gente rejeitou isso aqui, que era normal, em todos os nossos testes. Então, a gente, inclusive, fez isso nas simulações de Monte Carlo para viés de mais de 5%, para todos os viés acima, na verdade, até menos, mas a gente testou para 5%. Todos os viés acima de 5% no erro da distribuição que você tinha. Digamos que você escolheu uma distribuição errada, mas a distribuição foi errada e gerou um viés de 5%.
Se ele gerou um viés de 5%, nós estávamos detectando todas essas distribuições, naquele caso. Abaixo de para viés de, na verdade, estava detectando quase todas, mas o fato é até acima, mas acima de 5%, todos os tipos de desvio estavam sendo detectados. Então, a gente tem uma certa proteção também acontecendo. Por quê? O que eu quero dizer é o seguinte, a correção é poderosa, então ela é poderosa em resolver esse problema ao ponto de que, mesmo você tendo um erro como este, ele ainda assim consegue chegar em resultados bastante parecidos e você mesmo assim está rejeitando. Mas, no caso, como a gente está falando de suporte finito, e no caso tem vários valores, para cada Z a gente tem dado, nesse caso a gente consegue fazer coisas melhores, como, por exemplo, a gente consegue pedir simetria nas caudas. Não precisa nem pedir simetria no meio. Simetria no meio a gente não precisa só na simetria na cauda. Nesse caso, você reflete o lado positivo para o outro lado e você tem um estimador da esperança. A esperança, no caso, seria o quantio da distribuição da televisão avaliado nesse canto, menos a esperança do pessoal que assiste TV acima disso. E aí você pode fazer isso aqui. No caso, você tem que ter menos bunching do que 50%, senão você não consegue chegar e pegar a cauda inteira. E aí dá para identificar dessa maneira. Quando você faz dessa maneira, eles ficam assim. As predições já são muito melhores. Aí a pergunta é, tá, o que acontece quando você não tem um suporte finito? No caso, você não tem uma quantidade finita de valores do controle para os quais você tem dado positivo. O que a gente sugere é fazer alguma técnica de discretização. No caso, a gente sugere usar clustering. Esses métodos são métodos de machine learning que transformam um dado muito espaço, no caso, você tem um montão de variáveis, você tem variável contínua, variável discreta e tudo mais. O que eles fazem é que eles detectam, digamos que você quer 50 grupos, eles te dão os 50 grupos mais parecidos. Eles pegam 50 grupos que se parecem mais uns aos outros. Tem várias técnicas desse tipo. Tem o Hierarchical Clustering, cluster hierárquico, que é o que a gente usa aqui. Tem o K-means, que também é muito famoso. Tem o Spectral, tem vários tipos de técnicas de cluster. Qualquer uma dessas técnicas pode ser usada. A hipótese, então, é que a esperança da TV nas pessoas que escolheriam a TV negativa para um determinado controle vai ser a mesma pelo cluster. E aí, o que acontece? Quando você tem poucos clusters, você está fazendo uma hipótese, uma restrição relativamente alta. Por quê? Porque quando você tem poucos clusters, você está dizendo que, digamos que você diz que tem 5 clusters, eu estou dizendo que tem 5 grupos de pessoas que são suficientes para ficar dizendo que todo mundo é parecido nesses 5 grupos. Mas quando eu aumento o número de clusters, esse requerimento vai ficando mais fraco. Quando você chega a 100 clusters, 200 clusters, você está se aproximando das variáveis, você está se aproximando da distribuição original. Então, essa hipótese vai ficando cada vez mais fraca quando você vai aumentando o número de clusters. O que a gente sugere é usar cluster e também testar o que acontece quando você vai aumentando os clusters. Na nossa experiência, a gente nunca conseguiu ainda... Toda a teoria de cluster ainda é muito aberta, mas a gente sempre observou em todas as nossas aplicações que depois de um determinado momento converge. Tem um momento no qual você começa a aumentar a quantidade de cluster e você começa a observar uma convergência, ou seja, os valores do beta, os valores dos teus estimadores já exauriram toda a informação que tinha que vir dos controles e você não vê mais variação. No caso da aplicação que a gente está fazendo aqui, na verdade, você não precisa de nada. Para qualquer número de clusters, a gente já estava tendo o mesmo resultado. Ele é muito, muito estável. A gente acha que no caso da televisão, não é a heterogeneidade dessa esperança no Z que está corrigindo a endogeneidade, é a correção por si só. É o fato que a gente está dizendo, olha, aqui está acontecendo esse fenômeno e a gente está conseguindo aplicar aquilo ali, e não é a heterogeneidade no Z. Nas outras aplicações que a gente fez, que a gente tem 2 outros artigos já feitos nisso aqui, você realmente precisa dos controles. No caso, você vê uma variação, e aí ali pelo 15 clusters, entre 10 e 15 clusters, você começa a ver a convergência, mas sempre converge, no caso. Nesse caso, você nem precisa. Eu acho que, na verdade, não é não é a heterogeneidade em Z que está determinando nada aqui. É a correção por si só. Tá, outras coisas para dizer sobre esse tipo de identificação. Primeiro, você não precisa usar o mesmo dado para fazer essa esperança. Então, a esperança poderia ser estimada usando dado que apenas contém informação na TV e os controles. No caso, poderia ter algum dado melhor.
Em particular, tem algumas aplicações no qual você pode observar toda essa distribuição. Por exemplo, o escolaridade mínima. Nos Estados Unidos, tem estados que têm escolaridade mínima e tem estados que não têm. Você pode ir nos estados que não têm escolaridade mínima, observar a escolha ótima das pessoas, calcular essa função, testar num do outro estado para ver se está correta e depois aplicar no estado que tem o bunch, no estado que tem esse tipo de regra. Dá para fazer esse tipo de coisa. Os resultados assintóticos da gente, todos os resultados que a gente dá, permitem isso. Você não precisa ter o mesmo dado, você pode estar trazendo isso de outros lugares. E outra coisa para dizer é que a gente também, no artigo, tem, que eu não sei se daria tempo, a gente também tem maneiras de você fazer identificação parcial, através de, ao invés de ficar assumindo distribuições, simetria, você precisa assumir muito menos. Coisas como, por exemplo, a gente tem testes de concavidade para ver se a função é côncava ou não. Se a função é convexa, a gente tem bounds. A gente tem bounds se a função é côncava. A gente tem bounds se a função apenas, no caso, a distribuição vai para baixo. Ela pode até subir, mas ela não sobe acima daquele ponto. A gente tem vários tipos de restrições que também podem ser feitas ali, que são mais não paramétricas. Todas essas são testáveis. Tudo isso aqui é testável. Tá, sobre a estimação, eu vou falar muito, muito rapidamente, porque a estimação é muito simples, né? No caso, você faz uma dessas técnicas, joga essa correção na regressão, regride o y no x e z, e a correção, e terminou. Só que a gente pensou o seguinte, existem as técnicas que a gente sugeriu, existem as técnicas que outras pessoas poderiam imaginar. Por quê? Porque quando a gente conversa com outras pessoas, as pessoas têm outras ideias. A gente, inclusive, tem umas 3 ou 4 ideias que não entraram no paper, que outras pessoas já vieram de como identificar esse tipo de esperança. Então, pensando no futuro e pensando nesse tipo de coisa, a gente fez resultados muito gerais. Os resultados são assim. Se você tem um estimador dessa esperança, e esse estimador converge para a esperança, há uma taxa não paramétrica, inclusive, você pode até ter um estimador não paramétrico. Os estimadores que a gente está propondo aqui são todos paramétricos, são todos taxa raiz quadrada. Mas se você tem, até o estimador não paramétrico, se você tem um estimador que converge nessa taxa, acabou. Você pode usar todos os nossos métodos. Você pode jogar ele imediatamente. Todo o resto aqui é muito padrão, apenas está dizendo coisas como, o espaço da função, a função é bem comportada, ela não é, entendeu? Ela é uma função, chama-se funções Donsker, né? Elas são funções que têm variação limitada, uma função que tem várias derivadas, esse tipo de coisa. Se você tem um mundo bem comportado, a única coisa que realmente importa é você ter um estimador da esperança que presta. Se você tem um estimador da esperança que presta, então o seu estimador, no caso aqui, é o estimador do... O θ aqui é o beta, o estimador do z, o coeficiente do z e o delta. Então, o beta, o θ e o delta vão convergir para uma normal com esta média. E esta variância. A média zero e esta variância. A variância, isso aqui é o Eicher-White, isso aqui é o que sai do stata quando você faz a regressão. E aí tem o termo que é a punição que você ganha por estar estimando a esperança. Então, você tem, aqui se você soubesse a esperança, aqui a punição de estimar a esperança. Isso é relativamente fácil de calcular e a gente vai e propõe um estimador da variância. No caso, o Eicher-White, que sai diretamente do stata, mais a correção, que a gente programou isso no Mata e é simples. De programar isso aqui num estimador qualquer, e a gente prova que isso aqui também, com esse nível de generalidade, acaba convergindo para essa função. Mas a gente também provou o bootstrap. Então, se você quer fazer um bootstrap da variância, pode. Isso aqui foi bastante difícil de estabelecer, a gente teve que modificar resultados que estavam na literatura, estavam pedindo coisas que eram não padrão, a gente fez um esforço enorme para diminuir tudo aquilo e somente pedir coisa padrão. Isso aqui é muito estranho de olhar, é horrível de olhar, mas, na verdade, isso aqui são as condições básicas que todo bootstrap pede. No caso, isso aqui chama equicontinuidade estocástica, né? São as clássicas que são sempre pedidas em todos as coisas, os modelos para bootstrap funcionar. E nesse caso, então, você pode usar o bootstrap e converge em probabilidade. Ali. A gente, no paper, a gente demonstra que os plugins que a gente usou, que foram a Standard Tobit, que no caso é uma normal linear, o Semi-Parametric Tobit, que é, no caso, aquele que a gente fez com o clustering, e o semiparamétrico da assimetria nas caudas, a gente provou que todos os três satisfazem todas essas hipóteses e como é que funciona, e derivou as variâncias todas em todos esses casos. No caso, esse aqui é bastante difícil de estabelecer, e a gente teve vários resultados novos em econometria que vieram de estabelecer isso aqui, que são bem interessantes para o pessoal que está na parte de processos empíricos, mas isso aqui não é
um seminário de econometria teórica, então vamos pular. Alguma pergunta antes que eu fale da aplicação? O Vitor tinha uma pergunta, se eu não me engano. Pode se perguntar, Vitor. Carol, só uma pergunta, só de clarificação mesmo. O bootstrap que você mencionou é o bootstrap empírico. É só... Bootstrap clássico total, não paramétrico, aquele que é resampling. A gente, inclusive, fala disso, né? Fala assim, olha, a gente, no paper a gente informa assim, o pesquisador, porque existem instâncias nas quais a gente se sabe, por exemplo, que o bootstrap, o wild bootstrap, como se fala aí? Bootstrap selvagem? Wild bootstrap, eu nunca vi alguém traduzir isso. Também não. O wild bootstrap é melhor, entendeu? Em algumas situações desse tipo, então, mas aí a gente aí não tem a demonstração. Porque, na verdade, a teoria de bootstrap, para esse nível de generalidade, é muito aberta. A gente tem, assim, 2 resultados na literatura possíveis para ser usados, assim, é bem danado. Ali, o wild bootstrap é novo, mal se sabe. Geralmente, desenvolver teoria no bootstrap é difícil, e aí vai ficando, principalmente nesse nível de generalidade, porque aqui tem uma coisa fundamental, gente, que é o que dá trabalho. A gente não está fazendo um bootstrap para um estimador específico, a gente está fazendo um bootstrap para todos os estimadores. Todos, então. Se você fosse fazer isso aqui num dos estimadores que a gente fez, nesses daqui, né, provavelmente funciona tranquilamente. O wild bootstrap deve dar para aplicar ali, porque no fundo é uma regressão com um termo que foi derivado de uma normal, né? Uma função que veio de uma regressão normal. Deveria funcionar tranquilamente nesses exemplos. Agora, geral, você vai lá com a técnica de machine learning novíssima para fazer predição. Eu não sei, né? Inclusive porque boa parte dessas técnicas não tem resultados assintóticos estabelecidos. Por exemplo, clustering. A maioria de clustering não tem resultados assintóticos estabelecidos ali. A aplicação... bom, então vamos lá, os resultados da aplicação. Aqui está a coluna, no qual a gente faz a regressão sem controles, regressão com controles, e aqui as nossas técnicas. Aqui a Tobit homosquedástico, Tobit semiparamétrico e a simetria. Se você não fizesse nenhuma correção, você teria, ou seja, a correlação entre conhecimento, habilidade cognitiva e TV é super negativa. Quando você controla por coisas, ela fica um pouco menos negativa, mas ela ainda fica muito negativa e muito significante. Quando a gente aplica a correção, ela fica positiva não significante. Ela vai para positiva não significante. Ao mesmo tempo, o não cognitivo, você começa com uma relação negativa significante, não significante, ou pelo menos barely significante. Quando você controla por coisa, ela fica não significante. No entanto, a gente está achando que ela é altamente negativa e significante. É isso que a gente vai concluindo. Ou seja, no caso, assistir TV não vai prejudicar as habilidades cognitivas. Ela vai prejudicar as habilidades não cognitivas. No caso, você tem que pensar também que isso aqui são efeitos totais. Então, aqui é TV versus todas as outras alternativas. Então, por exemplo, a criança está assistindo TV, mas, por exemplo, uma coisa que acontece é que a gente sabe isso por causa de outro projeto, é que as crianças substituem muito, quase tudo que é feito nas crianças pobres é só substituindo chores, está substituindo trabalho doméstico. Enquanto as crianças mais ricas estão substituindo coisas um pouco melhores para a habilidade cognitiva, como, por exemplo, estão substituindo play, né, social play, né, brincadeira com outras crianças, e sono. Você vê muito mais esse tipo de coisa nas classes mais altas. Então, tem os efeitos compensatórios gerais, no final acaba sendo que o efeito ou é nada, ou é até positivo na televisão. No caso, você está assistindo televisão, você está ganhando linguagem, você está sendo exposto a... Hoje em dia, todo desenho é meio educativo, né? Esse tipo de coisa na parte cognitiva, mas você está deixando de brincar, você está deixando de dormir, você está deixando de fazer as coisas que afetam o conhecimento não cognitivo. Outra coisa importante é olhar aqui para os delta, tá vendo? Altíssima evidência de endogeneidade, os deltas são sempre muito significativos. E apesar de que os efeitos são ou seja, a simetria realmente muda os efeitos, eles qualitativamente são sempre iguais e estão sempre mesmo no mesmo ballpark, diferente do que está acontecendo com os não corrigidos. Vamos falar um pouquinho dos testes que a gente tem. A primeira coisa para pensar é a seguinte, sim. Rapidão, o Breno tem uma pergunta aqui. Ótimo. Bom momento. Opa, tudo bem? Então, perdão se eu perdi alguma coisa, eu não sou profissional no assunto, nem entendo muito, mas o que me veio à cabeça, não sei se cai bem no exemplo da TV em si, mas, por exemplo,
telefone. Aí você vai medir o efeito de utilização, sei lá, de um WhatsApp da vida, e aí você tem alguns pais que optam por não dar um telefone para a criança. E aí, ao que eu entendi, o unobservable ele seria medido basicamente ali na margem de quem está usando um pouquinho e de quem não está utilizando. E aí o que eu pensei que poderia existir um efeito, pode ser alguma coisa de punição social, não sei, mas assim, quem não tem um telefone celular tem um efeito de tratamento nele, que ele tem um comportamento mal, de chateação pelos pais, etc., que assim, tipo, o não ter em si, ele teria uma coisa completamente diferente, pode ser que eu entenderia mal o método, mas assim, teria um efeito de tratamento em si, que exposto poderia mudar o outcome na margem dos alunos. Ou eu perdi, tipo assim, o método talvez seja exatamente para matar isso, né? Ele está pegando essas diferenças. Bom, no caso, as diferenças existem em todo mundo, né? No caso, você vê, tem um certo contínuo. Você tem um contínuo, você tem as crianças que estão o dia inteiro no WhatsApp, aí você vai ter os adolescentes, né? O dia inteiro no WhatsApp, aí você vai indo para baixo, os adolescentes que vão estar um pouquinho no WhatsApp, chegando no adolescente que quase não entra no WhatsApp, depois no adolescente que já começa a ver você já começa a ver a ação dos pais. O adolescente que não está no WhatsApp porque o pai... Tem um adolescente que não está no WhatsApp porque é marginal, está na margem, no caso, marginal no Brasil significa outra coisa. Tá na margem porque ele é uma pessoa que não liga para o WhatsApp, aí você tem o próximo que até liga um pouco mais, os pais não gostam e ficam em cima, aí você tem o próximo que o pai põe de castigo, aí você tem o próximo que o pai não deixa downloadar, aí você tem o próximo que o pai não dá o telefone, vai acontecendo, né? Esses tipos de gradações. Quando você pensa assim, o que importa para a habilidade cognitiva não é o telefone. O que importa para a atividade cognitiva são justamente esses fatores que diferenciam esses pais ou essas crianças. Então, o que a gente está acontecendo, você tem um contínuo desses fatores que estão se refletindo no telefone, mas, na verdade, estão atuando em todas as esferas dessa criança. E você tem, no zero, você tem do que está na margem até o extremo, estão todos eles no zero. Então, quando eu comparo uma criança que está zero tempo no WhatsApp com uma criança que está um minutinho de vez em quando, o WhatsApp não foi o que causou qualquer diferença na habilidade dessas crianças. Uma criança não teve nada, a outra criança teve um minutinho. O WhatsApp o WhatsApp por 3 horas por dia é importante. O WhatsApp por 3 minutos na semana não é nada. Então, a diferença na habilidade não vai refletir isso, vai refletir essa diferença dessas crianças. É aí que vai estar refletindo, é isso que a gente está pegando para construir essa correção. Então, aí nesse caso, o pessoal que usa 1 minuto o WhatsApp, ele, em teoria, não sofreria mal nenhum do WhatsApp em si. Então, alguma coisa. Só que a pessoa que não recebeu, que é o que está sendo usado, vamos pensando na margem ali, a pessoa que não tem um telefone, tipo, ela está extremamente chateada porque na sala dela todo mundo tem e ela não tem. E aí eu comparo essas crianças lá no futuro, por exemplo. Isso. Possuir um telefone é uma... Eu não sei se possuir um telefone é ou não é um confounder direto na habilidade. Ele certamente possuir um telefone é uma coisa, digamos, que afeta a criança. Então, você tem, da criança... Pensa de novo, possuir um telefone não é uma coisa binária. Possuir um telefone é possuir um telefone e poder usá-lo. Então, você tem toda aquela gradação até não possuir um telefone, tenho acesso ao telefone dos meus pais, não possuir um telefone, tenho acesso ao telefone dos meus pais de vez em quando, não tenho um telefone, não tenho acesso a telefone nenhum. Tem uma gradação que vai acontecendo em questão de tempo de telefone, que é o que a gente está usando, entendeu? Se você tivesse uma coisa completamente binária, que acontece só ali no zero, aí realmente você tem um problema. Aí realmente não dá para usar. Dá para usar o método. Esse fenômeno é altamente detectável nos testes. Mas ele o método não funciona, mas aí você detecta que ele vai ter problemas. Que é, por exemplo, digamos, você tem uma mudança fundamental. Digamos que você não assistir televisão. Que não é bom nesse modelo, porque esse modelo, na verdade, funciona direitinho nesse caso. Mas suponha que, se você não tivesse televisão, você ia ser raised na escola. Você ia ter trote, como é que fala isso? Você ia ter bullying na escola.
Vamos pensar que a gente está aqui no mundo da Mafalda, quando ela diz assim, que não tem televisão e a escola inteira rodeia ela. Então você está naquele mundo em que o fato que você não possui uma televisão já te joga... Mas sabe que nem isso adianta, porque, na verdade, não possuir televisão não é o zero. Não possuir televisão, tem um gradativo. A probabilidade de você não possuir uma televisão aumenta quando você vai chegando do lado negativo. Mas ela também é um contínuo. Porque você tem... Entendendo? Quando você vai pensando assim, a escolha ótima das famílias. As famílias que escolhem zero, que teriam escolhido números negativos, elas têm graus diferentes de probabilidade de não ter televisão, sendo que elas vão ficando cada vez mais provável não ter televisão. Mas não é verdade que é determinístico. Mas digamos que tivesse uma coisa determinística, que ali no zero mudaram alguma... não observa. Quem foi que falou isso mais cedo? Foi o Pedro, não foi? Que falou... se você tivesse uma não observável que só se manifesta do lado negativo, uma coisa assim, aí realmente você poderia ter um fenômeno desse tipo. Alguma coisa assim, entendeu? Só que aí você tem a maior capacidade de detectar. Essa é a parte legal. Esse fenômeno é bastante detectável. No próximo, deixa eu falar aqui um segundinho, eu te mostro esse teste, ele é bem reativo a esse tipo de fenômeno, de não observável acontecer numa parte só do suporte. O que tranquilamente pode acontecer. O que a gente está dizendo não é que não vai acontecer, é que é fácil de detectar que isso está acontecendo. Então, no caso, o primeiro teste é muito simples, a gente botou porque é simplérrimo, e ele é legal porque ele testa só a linearidade. Ele não está testando a esperança, ele não está testando a distribuição, só a linearidade. Se você olha bem, todo o nosso método ele é baseado em duas hipóteses, uma, a linearidade, e o outro, a distribuição. Esse aqui testa só a linearidade. É só observar que a esperança condicional do lado positivo não tem a descontinuidade, ela, na verdade, é linear no x e no z. Então, todos os resíduos deveriam ser zero. Você deveria ter, do lado positivo, você só deveria ter resíduos que a esperança dos resíduos é zero. Esse é um teste bem simples. Você vai lá e olha para os resíduos. Você não faz um teste de especificação básico de que esse tipo de especificação funciona do lado positivo. Isso aqui testa apenas esse lado. Outra coisa interessante para observar é que essa descontinuidade aqui, ela informa a gente sobre o delta, porque essa descontinuidade aqui, ela é igual a delta vezes essa esperança. E essa esperança, ela é sempre negativa. Então, o delta sempre tem que ter o sinal oposto dessa descontinuidade. Isso é legal porque a gente não usou essa esperança, a gente não fez o cálculo dela. Então, você, sem saber nada da distribuição, você já pode tirar o sinal do delta, que é um segundo teste. Esse aqui é um teste da esperança, no caso, esse aqui é um teste da linearidade, isso aqui é um teste indireto da distribuição, que é muito simples e imediatamente você já pode tirar se o delta vai na mesma direção. A aplicação passa eles todos. Dá para testar a distribuição diretamente. Por quê? Porque você observa a distribuição em boa parte do suporte. Então, você pode fazer testes como Komorov e Smirnov, e nós, inclusive, sugerimos melhor Goldman-Kaplan, que é mais poderoso, porque ele particiona ali, ele é muito mais poderoso para usar esse tipo de coisa. A simetria nas pontas não é testável diretamente, mas é testável indiretamente no método que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele não é testável diretamente. Por quê? Porque você está supondo só na parte que não observa. Mas a simetria total é testável. Então, você pode testar a simetria total comparando as medianas de um lado com o outro da média. Você pode comparar, no caso, seria este teste aqui, você pode comparar a distribuição inteira de um lado com a distribuição do outro. A gente fez todos esses testes e eles todos passam. Inclusive, eles passam a 10% de significância. A gente passa até com testes que a gente estava disposto a rejeitar muito. E eles todos passam ali, usando o Bonferroni por causa de multiple testing. Dá para testar toda a identificação. Esse aqui testa as duas coisas ao mesmo tempo, a linearidade e a distribuição. Fazer como? Faz uma truncagem. No caso, as hipóteses, tanto a hipótese da linearidade, como a hipótese de que a gente está aplicando a gente está corrigindo a endogeneidade em todos os pontos, é uma hipótese muito mais fraca se você faz do 0 aos 5 horas do que, digamos, que você faz do 0 aos 50 horas. Então, você pode ir aumentando os valores, aumentando os valores da amostra. No caso, você pega a amostra só do pessoal que assistiu até 5 horas.
só o pessoal que assistiu até 10 horas, só o pessoal que assistiu até 15, só o pessoal que assistiu até 20. E vai aumentando essa amostra e fazendo análise. Se você tiver qualquer não linearidade, seja porque você tem um modelo não linear, ou porque você tem uma não observável que está atuando numa das pontas, ou só no zero, ou só nos valores positivos, esse beta nunca vai convergir. Você vai ter, o que vai acontecer vai ser que os valores do beta, eles nunca convergem, eles nunca vão ficar estáveis, eles sempre vão ficar mudando. Aqui você não observa isso, aqui você observa eles convergindo. Ou seja, é evidência de que a linearidade e a distribuição tá apropriada. Isso aqui assim, não pode acontecer, tanto se você tem uma endogeneidade numa ponta, ou se você tem não linearidade, isso nunca convergiria. Então, é um teste bem simples de fazer desse tipo de situação. Uma outra coisa para dizer é o seguinte, se você tiver um outro bunching point, o que geralmente é possível, por exemplo, em dado que tem um dado realista, geralmente tem algum tipo de ponto onde você tem uma concentraçãozinha lá, como, por exemplo, um ponto de algum tipo de, por causa de rounding, de arredondamento ou coisa assim, você tem algum outro ponto, você pode fazer o seguinte, você pode fazer a correção usando um lado e aí aplicar o meu teste, o teste de isogeneidade usando outro ponto de bunching. Inclusive, a gente tem um artigo novo em que a gente mostra como fazer o meu teste de isogeneidade simplesmente jogando uma dummy. Ao invés de você fazer aquele teste não paramétrico, você simplesmente joga uma dummy na regressão. Tá bom. Aqui você pode fazer a mesma coisa. Você pode regredir Y no X, no Z, na correção e na dummy do outro bunching point. Se o coeficiente disso aqui rejeitar, que é 0, rejeitou a sua estrutura. E esse teste é muito poderoso também, que a gente estava estabelecendo isso no outro, porque ele é um teste de Cantor, ele é um teste que tem uma tendência muito alta a pegar não linearidades e coisas assim, com bastante poder. Aqui tem um exemplo, por exemplo, onde a gente fez isso, que esse aqui é o efeito de horas de trabalho, de maternal labor supply, né? A quantidade de horas que a mãe trabalha nos primeiros 3 anos, na criança, né? No caso, nos habilidades cognitivas não cognitivas da criança. Aqui está a distribuição da quantidade de trabalho, das semanas que as mães trabalham. Você tem uma concentração de mães que trabalham 0, e você tem uma concentração das mães que trabalham 52 semanas, ou seja, todas as semanas do ano. Aí você pode fazer a correção aqui e usar este ponto aqui para testar o método. E, bom, existem outras coisas mais aplicadas que se podem fazer, e a gente mostra elas, por exemplo, uma coisa que ajuda bastante é no Monte Carlo. Você faz um Monte Carlo e você mede que tipo de desvio, que tipo de nível de viés você estaria detectando nos testes. E a gente vê que viés muito pequenos já estão sendo detectados no teste. Bom, no artigo a gente mostra as extensões para modelos não lineares, correlated random effects, né, quando você tem modelo de Garen típico. O modelo de Garen seria linear, você pode ter modelos mais não lineares, modelo partially linear, modelos não paramétrico não separável, multiplicativo no eta. A gente desenvolveu, mas não foi no paper, multiplicativo aqui no caso G, de X e Z multiplicado por X, e no caso esse aqui seria não paramétrico no Z, no eta e no epsilon. No Probit, esse é um modelo não separável, Probit clássico, que é muito difícil de identificar, mesmo com variável instrumental, e aqui um Probit clássico com endogeneidade, também dá para fazer isso, a gente tem isso no paper. E no paper a gente também tem a identificação parcial, mas eu já contei para vocês sobre os tipos de bounds que a gente consegue bounds no concavidade, a gente tem teste. Uma preocupação que a pessoa tem e se a distribuição, ao invés de fazer aquela... Digamos que a distribuição parece um sino, mas e se ao invés de sino ela cai assim de vez? A gente está falando de uma beta, né, uma distribuição dessas que são assimétricas. A gente pode testar isso, dá para testar esse tipo de fenômeno. E que mais? E, bom, é isso. Existem muitas avenidas de pesquisa futura nisso aqui. Tem muita coisa que a gente está interessadíssimo em fazer. Esses testes todos que a gente propôs, eles estão usando parâmetros estimados. Então, a desenvolvimento da teoria inteira desses testes tem que ser feito. A gente gostaria de desenvolver essa correção para modelos de discrete choice. A gente, na verdade, já fez os resultados preliminares disso. Ele é relativamente fácil de aplicar nos modelos de discrete choice.
os modelos de cluster, essa técnica de cluster para discretização, ela é muito promissora, a gente está muito interessado nisso. E, finalmente, a interação da correção com métodos que já existem. Por exemplo, a interação da correção com dados de painel, a interação da correção com variável instrumental. A gente fez um pouco de trabalho nisso e acha que as variáveis instrumentais você pode diminuir os requerimentos de independência das variáveis instrumentais usando também a correção. Muito obrigada. Muito obrigado, Carol. O Pedro tem pergunta aqui, vou liberar para ele. Eu estou olhando para o lado porque vocês estão no lado, tá? Só quando eu olho assim para cá, é porque eu estou olhando para vocês. Carolina, achei muito legal. A minha pergunta é, eu entendi eu entendi o que vocês fazem, que a diferença é que perto do zero, né, as coisas são contínuas, mas você tem uma descontinuidade porque nas não observáveis por causa que isso é fixo no zero. Você não poderia usar isso e fazer algum tipo de regressão local, uma regressão local, como se fosse um RDD de um lado só, para tentar condicional no X, né, no Z, achar essa diferença e tentar estimar isso de uma forma não muito menos paramétrica? Bom, primeiro que a gente tem estimação bastante não paramétrica. Olha, esse aqui, só para te levar, aqui dá para você fazer estimação não paramétrica, não separável, inclusive, com heterogeneous treatment effects. E a gente está atrás de uma coisa muito, muito ambiciosa. A gente está atrás do efeito de tratamento everywhere, todos os pontos. Se você tivesse atrás de um LAT, ou um AT, né, um efeito, uma média, uma average structural function, alguma dessas coisas agregadas é capaz de ser até melhor. Então, a gente, na verdade, tem um método lá já para esse tipo de coisa. Mas a pergunta que você faz é uma que a gente tem, que é, o que a gente consegue fazer localmente? E se a gente não tivesse a fim de estimar todos esses efeitos, a gente tivesse só a fim de estimar efeito local no zero? Será que dá? E a resposta é, não sabemos ainda. A gente tentou, não é uma coisa assim tão simples, não saiu imediatamente ainda, mas é uma coisa que a gente ainda não perdeu a esperança. Eu não posso dizer que eu não gastei todo o tempo que eu poderia para a gente dizer que não tem esperança ali. A gente está muito interessado nessa pergunta, mas eu não tenho a resposta não, neste momento. O Thiago tem a pergunta aqui, liberar o microfone dele. Pode falar, Thiago. Boa tarde. É uma dúvida que eu venho há algum tempo, eu não estou conseguindo chegar numa resposta muito boa, mas pensando assim num instrumento que já é consolidado, que é endógeno, assim, pense na educação, né? Ela é endógena e isso é um consenso. Se eu quiser saber qual a verdadeira como que ela quebra essa restrição de exclusão, ou seja, qual que é o verdadeiro valor da correlação de endogeneidade, sabe? Para mim tentar obter uma estimativa nos métodos que permitem estimar você relaxando a restrição de exclusão. Você conhece qual que seria o melhor método, a melhor forma de eu conseguir chegar num valor aproximado de uma correlação de endogeneidade? Ou se isso só seria possível mesmo com teoria mesmo, só, por exemplo, dizendo que ela é endógena, mas teria como chegar próximo do grau de endogeneidade, assim, em número, sabe? Existe esse método. Só me fala uma coisa antes. No caso, a correlação, no caso, você queria pegar quanto que a educação está correlacionada com as não observáveis, mas o problema é que as não observáveis que importam, elas são determinadas pelo resultado. No caso, as não observáveis que importam para um problema de efeito de educação em earnings, no caso, num ganho, né, numa equação de Mincer, isso aí é muito diferente, por exemplo, do efeito de educação em casamento. Então, a primeira pergunta é, que correlação você está interessado? É a correlação entre a educação e as não observáveis que são relativas a que problema? Digamos que você estivesse interessado na Mincer Equation. Você está interessado na correlação da educação com as não observáveis que determinam os ganhos, né? A renda da pessoa. Nesse caso, você pode aplicar este método. Por quê? Por causa da escolaridade mínima. Você pode usar a escolaridade mínima, porque tem muita concentração ali no mínimo da escolaridade, e aplicar esse método, por exemplo. Seria uma maneira bem direta de ir atrás dessa correlação, se você estivesse interessado nela. Faz sentido? Ele respondeu aqui que faz. Ah, legal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não, vou parar de gravar aqui. Vendido.